Oi pessoal, vamos lá para mais uma aula de matemática aqui no Foco Aprovações com a professora Gisele Santos, o curso que mais aprova. Vamos lá, olha só, hoje nós falaremos de um assunto muito pertinente, que é a análise combinatória. A análise combinatória, ela combina, né? O próprio nome já diz. Só que eu tenho algumas maneiras diferentes, dependendo do caso, para poder resolver. Primeiro eu vou partir do princípio, né? Do princípio da onde inicia, né? Essa combinação. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai sair e você escolhe dois modelos de camisa. Dois modelos de camisa. E você escolhe 3 modelos de short, tá? Bem, não repara o meu desenho não, mas dá para entender. Bem, quantas maneiras diferentes você consegue, quantos looks diferentes você consegue montar utilizando 2 camisas e 3 bermudas? Então, a primeira camisa você vai utilizar com a primeira bermuda, a segunda camisa com a segunda bermuda, a primeira camisa com a terceira. Então, aqui você tem 3 modos diferentes. Vou guardar aqui. Aí, a segunda camisa você vai colocar com a primeira bermuda, a segunda camisa com a segunda bermuda e a segunda camisa com a terceira bermuda. Então, você tem mais 3 possibilidades. 3 mais 3, 6. Aqui eu dei um exemplo bem simples para que você possa entender quando eu for fazendo a multiplicação. Porque na prova, né, quando for um número maior, você não vai fazer essa combinação utilizando desenhos, né? Então, o que você tem que colocar aqui? A quantidade de camisas. Quantas possibilidades de camisas? 2. Quantas possibilidades de bermuda? 3. Basta você multiplicar. 2 vezes 3, 6. Um outro exemplo que a gente pode utilizar aqui para combinação é o seguinte. Vamos supor que você vai numa lanchonete. Deixa eu apagar aqui. Você vai numa lanchonete e lá você tem 8 opções de salgado. Você tem 5 opções de suco e você tem 3 de sobremesa. Aí eu te pergunto quantas possibilidades diferentes que você tem de montar um lanche utilizando 8 tipos de salgados, 5 de suco e 3 de sobremesa. Então você vai multiplicar 8 vezes 8 salgados, vezes 5 possibilidades de suco, vezes 3 de sobremesa. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 4 vezes 3, 12, 120. 120 maneiras diferentes de você montar esse lanche, ok? Então, sabendo disso, nós vamos resolver o número 1 e o número 2. Então, vamos lá. Questão número 1 diz assim. Deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo aqui. Número 1 diz assim. Em certo hospital, todos os pacientes que se encontram na ala alfa podem fazer a escolha dos ingredientes que compõem o seu almoço. Dentro dos ingredientes que podem ser escolhidos estão 3 tipos de arroz, 2 tipos de feijão, 4 tipos de carne e 5 tipos de salada. No entanto, para montar o prato, o paciente deverá escolher apenas um tipo de cada ingrediente. Considerando que Carlos é um paciente que se encontra na ala alfa, então a quantidade de pratos distintos que esse paciente poderá montar será igual a... Então, olha só, se eu tenho 3 tipos de arroz, vezes 2 tipos de feijão, vezes
4 tipos de carne, vezes 5 de salada. Então, só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. 120 maneiras diferentes de você montar esse prato. Então, o meu gabarito aí é a letra C. Certo? Vamos de questão número 2. A 2 é ainda mais simples, tá? Um soldado possui 5 opções de linha de ônibus diferentes da sua casa até a rodoviária e 7 diferentes da rodoviária até o quartel. Considerando essas informações, a quantidade total de combinações diferentes de ônibus a serem pegos para que o soldado saia de sua casa e chegue até o quartel então, se ele tem da casa até o... como é que é? 5 opções de linha de ônibus diferentes, da casa até a rodoviária. E depois 7 da rodoviária até o quartel. Então, se você multiplicar 7 vezes 5, 35. Aí você vai conseguir 35 opções diferentes, que é no gabarito ali, letra D. O número 3, nós vamos falar de fatorial, tá? Antes eu vou explicar aqui o que é o fatorial. Fatorial. O fatorial, ele é representado por um pontinho de exclamação. Esse pontinho de exclamação significa que você tem números antes daquele que você viu. Vamos supor, se lá na sua prova você vê isso aqui, ó. 4 fatorial. Ah, eu nunca vi um ponto de exclamação com um número. Pois é, agora a gente está vendo. Esse fatorial, ele está indicando que esse 4 aqui vai estar multiplicando por todos os números que vêm antes dele. Então, para eu resolver 4 fatorial, eu vou ter que multiplicar o 4 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, o resultado de 4 fatorial é 24. E o 6 fatorial? O 6 fatorial é o 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Eu posso multiplicar de trás para frente como de frente para trás, tá? É até mais fácil você começar pelo número menor. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, vamos ver aqui, ó. 24 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 120, né? 120 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Com mais um, 7. 720. Então, o valor do fatorial de 6 é 120. Ok? Então, sabendo disso, agora eu tenho que saber. O fatorial, nós iremos utilizar em combinações, em arranjos, aonde a ordem não importa. Quando a ordem importa, é uma outra situação que a gente tem que usar uma fórmula, tá bom? Então, aqui, quando a ordem não importar, aí você vai utilizar o fatorial. Vou explicar aqui como. Olha só. Vamos supor que eu tenha 4 alunos. E aí, 4 alunos, eu quero arrumar em 4 assentos diferentes. Banco, cadeira, né? Então, no primeiro banco, se eu tenho 4 alunos, quantas possibilidades no primeiro banco? 4. Por quê? Tem 4 alunos para poder sentar em um banco. Então, aqui é uma possibilidade. No segundo banco, eu vou ter 3. Por que eu vou ter 3? Porque um já sentou aqui. Tá certo? No terceiro banco, eu vou ter 2. Por quê? Porque sentou uma aqui. Então, sobrou 2. E no último banco, eu vou ter apenas 1.
tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar o 4 fatorial, por quê? Porque a ordem não importa. A ordem iria importar se eu dissesse assim, 4 alunos, 4 bancos, só que o aluno Joãozinho, ele tem que sentar no segundo banco. Aí era outra coisa, mas nesse caso aqui não. Qualquer um pode sentar em qualquer banco. Então, nesse caso aqui, a ordem não vai importar. Então, eu utilizo 4 fatorial nesse exemplo aqui. Aí, eu multiplico 4 vezes 3. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, ali eu tenho 24 opções diferentes. Então, sabendo disso, nós iremos resolver a questão de número 3, certo? Então, vamos lá. Número 3. Diz assim: a professora Kátia vai fazer uma viagem com um grupo de 7 alunos e precisa distribuir, olha só, o exemplo parecido que eu dei, 7 assentos disponíveis para eles. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer essa distribuição? Então, se ele tem 7 assentos, 7 alunos, e a ordem aí não importou, então é o 7 fatorial, que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 6, 0. 6 vezes 2, 12. 720. 720 vezes 7 vai dar 0. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49. Com mais 1, 50. Então, 5.040. Então, aí a minha alternativa é a letra C. Entendeu aí que a ordem não importou? Certo? Por isso que eu fiz o fatorial. Na questão número 4, já é ao contrário. A minha ordem vai importar. Quando eu tenho um arranjo aonde a ordem importa, eu vou ter n fatorial, abre parênteses, n menos 1 fatorial, tá? Esse n é o número de termos e esse 1 vai depender do contexto, tá? A fórmula ele utilizou menos 1, mas aí olha só, vamos ver esse contexto aí. Tá escrito assim, ó, a senha do Wi-Fi da casa de Marcela, deixa eu apagar aqui pra gente poder anotar ali. A senha do Wi-Fi da casa de Marcela é composta por 4 algarismos diferentes. Ela lembra quais são os 2 primeiros que 4 compõem a senha, que é o algarismo 8. E o número 4 é o segundo algarismo da senha. Com base nas informações, quantas são as possibilidades diferentes que existem para que os outros 2 organismos que compõem esta senha? Olha só, nesse caso aí, por que a ordem vai importar? Porque ele lembra de dois algarismos. Se ele lembra dos 2 algarismos e a ordem deles, então aí a ordem vai importar, certo? Então vamos pensar, olha só. Se você for criar uma senha numérica, independente de quantos dígitos tiverem essa senha, você terá 10 possibilidades de algarismo, não é? Por quê? Porque no nosso algarismo, né, no sistema de numeração, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, certo? Quantos algarismos eu tenho aqui? Possíveis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 possibilidades. Eu tenho 8 possibilidades no total, tá? Eu tenho 4
dígitos a minha senha. Só que eu vou ter que descontar os 2 que ela sabe a senha. Então, de 10 possibilidades, eu vou descontar 2 que ela sabe, que ela lembra. Então, aqui vai passar a ser o quê? 8. Aí, eu vou colocar o meu N fatorial será esse 8 aqui. Por que será esse 8? Porque as 10 possibilidades menos o 2 que ele já sabe. E embaixo vai ser a possibilidade total menos, né? Não tem 10 e não são 4 algarismos, então vai ser 10 menos 4. 10 do total menos o 4, que é 4 algarismos que possui a senha. Aí, nós teremos aqui 8 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial. Aí você vai me perguntar, nossa, eu vou ter que multiplicar 8 vezes 7 vezes 6, e depois eu vou ter que multiplicar 6 vezes 5 e depois dividir? O certo seria, tá? Não está errado, mas a gente tem um gatilho, né? Um bizu aí para você não precisar fazer essa conta toda, certo? Olha só, o 8 fatorial é o 7, não, aliás, o 8 vezes o 7 vezes o 6. Eu vou parar no 6, por quê? Porque aqui embaixo eu tenho 6. Então, esse fatorial significa que tem 5, 4, 3, 2, 1. E aqui, 5, 4, 3, 2, 1, né? Eu posso simplificar, eu posso cortar aqueles 2 6 fatorial. Por quê? Porque, na verdade, 6 fatorial dividido por 6 fatorial é igual a 1, né? Então, eu posso cortar, eliminar aquilo ali para ficar mais fácil. Aí, sobrou o quê? 8 vezes 7. 8 vezes 7 é o quê? 56. E aí, o meu gabarito é a letra B. Ok? Essa é a questão mais assim, não é difícil, né? Mas você precisa pensar um pouquinho mais para poder resolver. O resto vocês vão ver que é tudo tranquilo, tá? Essa foi a questão de número 4. Eu até coloquei errado aqui, mas aqui é a questão de número 4, tá? O 7 a gente já fez, né? 5.040, letra D. Letra C. Agora nós vamos de questão número 5. Número 5. Questão número 5 está falando assim. Um mini mercado vende 6 tipos de vinho. O dono do mini mercado deseja colocar uma garrafa de café de cada tipo de vinho lado a lado em uma prateleira. Então, ele tinha 6 tipos de vinho e colocar lado a lado numa prateleira. Você acha que a ordem aí vai importar? Não, não vai, porque não falou que o tal vinho tem que ficar em tal lugar, né? De quantas formas diferentes ele pode organizar as garrafas. Se são 6 garrafas, 6 fatorial. Isso aqui é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, 720. Meu gabarito aí, só que, olha só, gente, 720. Só que ele não deu um valor exato. Letra A, ele falou menos de 580? Não, mais, deu 720. Letra B, mais de 580? Sim. Menos de 620? Não. Então, não é a letra B. Letra C, mais de 620? Sim. Menos de 660? Não. Então, não é a C. Letra D, mais de 660? Sim. Menos de 700? Não. Letra E, mais de 700? Sim. Então, a minha alternativa aqui é a letra E. E de eu vou passar.
No meu número 6 é uma questão de fatorial, mas ele tem uma coisinha diferente aí, que é o que a gente vai ver agora, tá? Número 6 tá falando assim. Bruno é professora de matemática e propôs uma competição aos seus alunos. Os 3 primeiros que acertassem um determinado desafio, ó, os 3 primeiros. Então, ó, 1, 2, 3. Os 3 primeiros. De 4 para frente vai ter? Não, ele disse os 3 primeiros. Os 3 primeiros que ganham. Aí ele colocou, dessa forma o primeiro colocado ganha 3, o segundo ganha 2, o terceiro ganha 1 ponto. Isso aí foi só para te confundir, só para encher linguiça. Você não vai usar nada, utilizar nada com essa quantidade de pontos. A não ser se ele te perguntasse quantos pontos, mas não perguntou, tá? Aí ele disse que 14 alunos participavam da competição. Então, aqui eu tenho que analisar da seguinte forma. 14 alunos estavam participando da competição, sendo que somente 3 iriam ganhar. Qualquer um dos 14 tinha possibilidade de ganhar, sendo que só 3 ganhavam. Então, vamos pensar assim. Se no primeiro lugar, 14 pessoas poderiam ganhar. 14 tinha possibilidade, certo? O segundo lugar, ele teria 13. Por que ele teria 13? Porque um já ganhou em primeiro lugar. Se um ganhou em primeiro lugar, 13 vão competir o segundo lugar. E o terceiro lugar, 12 iriam competir. Por quê? Porque um ficou no primeiro e um ficou no segundo. Então, 12 iam concorrer ao terceiro lugar. Os demais não iam ganhar nada, então não entra ali. Então, aqui, o que eu vou fazer? 14 vezes 13 vezes 12. Por que eu parei no 12? Porque eu só tenho 3 categorias, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Se tivesse 5, então seria 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Não, mas aí ele disse 3, então é até aí. 14 vezes 13 vezes 12, multiplicando isso tudo aí, dá 2.184. E o meu gabarito é a letra E, também de eu vou passar. O número 7 é igualzinho, mesmo raciocínio do número 1 e 2, tá? Ó, número 7 é o mesmo raciocínio. Olivia preparou uma mala com 18 blusas e 4 calças para sua viagem. Dessa forma, quantas combinações ela pode fazer com essas peças de roupa? Eram 18 blusas, certo? E eram 4 calças. Para eu poder combinar isso aqui, basta eu multiplicar 18 vezes 4. 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4, com 1, 3, 7. 72 combinações diferentes. Alternativa E. O número 8, 9, 10 fala de anagrama. Aí eu gostaria de explicar para vocês separadamente o que é anagrama, tá? Olha só, anagrama é quando você tem uma palavra, vamos supor, ó, gato. Quantas combinações diferentes, quantos anagramas diferentes eu consigo formar com a palavra gato? Anagrama significa você vai trocar essas letras de lugar e vai formar uma outra palavra. Quantas formas diferentes você pode fazer isso, certo? Essas palavras não significa que tem que ser uma palavra que faça sentido. Vamos supor, olha só. Se eu trocar o A com o O, vai ficar assim, ó. Gota. Gota
É um anagrama da palavra gato? Sim, por quê? Porque tem G, tem O, tem T e tem A. Eu só troquei as vogais de ordem. Outra, eu poderia falar tago. Poderia. Por quê? Ó, eu troquei o T com o G. Eu poderia falar aguito. Poderia, certo? Então, anagrama é isso aqui. Primeiro você precisa entender quantas maneiras diferentes eu posso trocar essas letras, as posições das letras e formar uma nova palavra, mesmo que seja uma palavra diferente, tá bom? Então, para eu fazer isso aqui sem precisar ficar quebrando a cabeça, trocando essas letras, eu conto quantas letras tem a palavra gato. 1, 2, 3, 4. 4 letras. Tem letra que se repete? Não, não tem. Então, é só eu fazer o número de letras e colocar o fatorial. Se são 4 letras, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 anagramas. Agora, vamos analisar uma outra palavra. Ó, já que a gente está falando de gato, vamos ver a palavra gata. A palavra gata também tem 1, 2, 3, 4 letras, 4 fatorial. Só que eu tenho 2 vogais que se repetem. Então, eu tenho que descontar ela. Se eu trocar a posição desse A para cá e desse A para cá, vai continuar sendo gata. Então, isso vai influenciar. Então, eu tenho que pegar esses que se repetem quando tem e colocar dividindo no fatorial. Então, eu tenho 4 fatorial, que é o número de letras, dividido pelo número de letras que se repetem. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu posso cortar. Ficou 4 vezes 3 igual a 12. Então, eu posso formar 12 anagramas, ok? Então, eu sabendo disso aí, vamos para a questão... vou fazer igual o professor Michael aí. Vamos para a questão número 10. Vou lá embaixo, depois eu vou voltar em cima, porque eu quero fazer a questão de número 8 por último, tá bom? Número 10 está assim. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra molas? Molas. Bem, se é anagrama, eu vou contar a primeira coisa quantas letras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. Tem letras que se repetem? Não, não tem. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120 anagramas. Então, o número 10 é a alternativa B. Certo? O número 9 agora. Eu vou fazer o 8 por último. 9. Tá falando assim. Quantos anagramas podemos formar com a palavra aprendiz? Aprendiz. Aprendiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatorial. Tem letras que se repetem? Não, não tem. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando todo mundo aí, tá? Pra gente poder ganhar tempo, vocês multiplicando aí, irão achar 4.320. 4.320 anagramas, que é a letra E. Gente, eu vou passar. O número 8 é que tem que se repete, que é o que por isso que eu quis que ficasse por último, tá? Então, vamos para a nossa questão número 8, que é a última para a gente poder finalizar esse material aí. Tá escrito assim: assinalar a alternativa que indica ao todo quantos anagramas podem ser formados pela palavra cachorro.
cachorro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatorial. Só que aqui eu tenho letrinhas que se repetem. Ó, cada que se repete eu vou ter que colocar um fatorial aqui embaixo. Então eu tenho C que repete o outro C, então vai ser 2 fatorial vezes. Eu tenho esse O que repete esse O, então tem de novo 2 fatorial. E tenho esse R com esse R que eu vou ter de novo 2 fatorial. Então, por que tem 3 vezes o 2 fatorial? Porque eu tenho 3 letras que se repetem 2 vezes. Eu tenho C, que repete 2 vezes, é o do primeiro fatorial. Eu tenho o O, que se repete 2 vezes, eu tenho 2 fatorial. Eu tenho o R, que se repete 2 vezes, então eu tenho 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual. 8 fatorial, a gente já achou na questão anterior, dá 4.320. 4.320. Aqui, 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. 2 fatorial, 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4.320. Vamos ver quanto que dá? Fazendo continha. 4.320 dividido por 8. Vou abaixar o 43. Que número? Vezes... Ah, não, desculpa, gente. É 4.000... Ih, peraí, buguei aqui. 40.320. Tem um zerinho aqui. Desculpa, gente. Mente cansada aqui, ó. 40.320, tá? Vou abaixar o 40. Que número vezes 8 dá 40? 5. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Abaixo 3. Só que o 3 não é suficiente, porque ele é menor do que o 8. Eu vou ter que abaixar 2 números de uma vez só. Quando isso acontece, eu abaixo o segundo número e ganho um 0 ali no quociente. O primeiro número não bota nada, mas se você precisou baixar 2 números de uma vez só, depois que você começou aqui, né? Então, você tem que acrescentar um 0. Aí, formou 32. Que número vezes 8 dá 32? Vai ser 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Vou abaixar o 0. Aí, tem gente que vem aqui e termina a conta. Não. Se você abaixou um 0, você tem que colocar que número vezes 8 que dá 0. Que é 0. E 0 de resto. Então, o resultado aqui vai ser o quê? 5.040, que é a minha alternativa D. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos aí esse material de análise combinatória, bem tranquilinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos aí e até a próxima, se Deus quiser.